No giro desta segunda-feira, Flor de Lis é condenada a mais de 50 anos de prisão por planejar a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Terminou na manhã deste domingo, dia 13, no Rio de Janeiro, o julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis. Ela foi condenada a 50 anos de prisão pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Simone dos Santos Rodrigues, filha de Flor de Lis, também foi condenada e recebeu uma pena de 31 anos. A defesa da ex-deputada vai tentar anular o julgamento. Aos olhos dos jurados, a mãe zelosa e dedicada é uma assassina cruel. Durante 7 dias, a ex-deputada Flor de Lis chorou. Demonstrou sinais de nervosismo e, na hora do veredito, a pedido da defesa, ficou longe das câmeras, numa sala ao lado do tribunal do júri, onde pôde ouvir a sentença. Ela foi condenada em todas as acusações: homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa armada e uso de documento falso. Flor de Lis viveu por mais de 20 anos com o pastor Anderson do Carmo. A Justiça Neares Carvalho Arce somou as penas, totalizando 50 anos e 28 dias de reclusão. Na sentença, a juíza afirmou que Flor de Lis planejou a execução brutal e fria da vítima, com diversos disparos. Ainda segundo a juíza, o crime foi uma vingança vil e objetiva, em razão de a vítima manter rigoroso controle das finanças do grupo familiar e administrar os conflitos da casa de forma rígida, não permitindo que houvesse tratamento privilegiado das pessoas mais próximas à acusada, em detrimento dos outros membros da numerosa família. A filha biológica de Flor de Lis, Simone dos Santos, também foi condenada. Antes da mãe casar com o pastor, Simone havia sido namorada dele. A justiça inocentou os outros 3 réus: o filho afetivo da ex-deputada André Luiz Oliveira, que já foi marido de Simone, além da neta Rayane dos Santos, filha adotiva de Simone e André, e Maris Teixeira, outra filha afetiva de Flor de Lis. Maranhão recebe primeiro lote da vacina contra a Covid Pfizer Baby. Imunizante é para crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Quase 2 meses depois da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a vacina contra a Covid-19 Pfizer Baby chegou ao Maranhão. O primeiro lote, com 40 mil doses, é direcionado para crianças de 6 meses a 2 anos de idade. A vacinação deve começar a ser aplicada ainda este mês. Mas antes, as equipes de saúde dos municípios vão ser treinadas. Mesmo com 40 mil doses já disponíveis no estado, apenas 13 mil crianças devem ser imunizadas nessa primeira etapa, pois, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, esse quantitativo deve ser destinado à aplicação da primeira, segunda e terceira dose em crianças com comorbidades dentro da faixa etária estabelecida. Cruzeiro de luxo atraca na Austrália após registrar 800 casos de Covid. O navio de cruzeiro com 4.600 pessoas foi obrigado a atracar no porto de Sydney, na Austrália, neste sábado, dia 12, após registrar cerca de 800 diagnósticos positivos para a Covid-19. O navio havia saído de Nova Zelândia. A operadora do navio informou que os pacientes que testaram positivo para a doença foram isolados dos demais. Os casos começaram a ser detectados na metade da viagem, que deveria durar 12 dias. O presidente da empresa controladora disse ao jornal britânico The Guardian que todos os casos eram assintomáticos e levemente sintomáticos. Os passageiros que testaram positivo para a Covid e deixaram a embarcação foram avisados para ficarem longe do transporte público. Os hóspedes que deram positivo e preferiram permanecer no cruzeiro ficarão isolados por pelo menos 5 dias. Vigia da Prefeitura de Porto Rico do Maranhão morre vítima de acidente. Shows em comemoração ao aniversário da cidade foram cancelados. Neste sábado, dia 12, a data que aconteceria a festa de encerramento das comemorações do aniversário da cidade de Porto Rico do Maranhão, aconteceu um grave acidente que vitimou o vigia da Prefeitura, Valdemir Gonçalves, de 48 anos de idade. As atrações que fariam parte da programação seriam Samira Show, Home Mata, Idaissa e Banda. A cantora Simária Show ainda chegou a iniciar a apresentação, mas ao chegar a notícia do falecimento, parou a festa imediatamente. O prefeito do município, Aldo Brau, em estado de choque, cancelou toda a programação, decretando 3 dias de luto no município. Toda a cidade ficou estarrecida com a tragédia. Canaã, como era carinhosamente conhecido, era querido por toda a população porto-riquense. População mundial se aproxima de 8 bilhões. O número deve ser atingido nesta terça-feira, dia 15. A população global deverá atingir 8 bilhões nesta terça-feira, de acordo com as mais recentes projeções das Nações Unidas ONU,
faltam menos de 500 mil pessoas para que o planeta atinja a marca. Segundo a ONU, a população mundial deve chegar a 8,5 bilhões em 2030 e 9,7 bilhões em 2050. O relatório aponta que a Índia deve superar a China como o país mais populoso do mundo em 2023. A estimativa é de que a população atinja um pico de cerca de 10,4 bilhões de pessoas durante a década de 2080 e permaneça nesse nível até 2100. Essa é uma ocasião para celebrar nossa diversidade, reconhecer nossa humanidade e admirar os avanços na saúde que aumentaram a longevidade e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materno-infantil, disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em comunicado. E à medida que a nossa população cresce, é também um lembrete de que nós devemos continuar como um todo, cuidando do nosso planeta para esta e futuras gerações. O nosso Giro de Notícias fica por aqui e a gente se encontra no programa de amanhã.